Nesse vídeo, vamos entender o que é o controle de fluxo e aprender sobre o primeiro subtópico desse assunto, as estruturas condicionais do MATLAB. Eu sou o Arthur Nunes e nós somos o Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. As linhas de código que a gente digita são executadas em ordem, começando da primeira. Isso porque o código tem uma propriedade chamada sequencialidade. Todas as linhas são executadas seguindo a sequência que estão. Com o controle de fluxo, é possível usar dessa sequencialidade para fazer o nosso programa tomar decisões, seria como instruí-lo se isso, faça aquilo, ou caso seja necessário, criar laços de repetição. Enquanto isso, execute aquilo. E agora nós vamos ver como se faz para tomar decisões, ou seja, como usamos estruturas condicionais. A primeira estrutura condicional é o if. Vamos criar um exemplo aqui. Vamos receber o número do usuário e vamos usar o Shift Enter para a gente fazer outras linhas. Para usar o if, a gente declara if, a gente coloca uma condição, procedimentos e coloca o end para indicar o término da estrutura. Usaremos sempre essa sintaxe com o end no final para indicar fins de estruturas. No caso, vamos verificar se o x que o usuário passar for maior que 10. Se for, a gente vai informar disp x maior que 10. Então aqui, quando a gente digitar o valor, vamos colocar 11, aí o if vai avaliar a expressão, vai ver que ela é verdadeira e vai executar todos os procedimentos que estão subordinados a ele. Nesse caso é um só, que é esse disp. Vamos repetir tudo? Quando essa condição é falsa, por exemplo, 9, aí o if vai ver que é falso e vai ignorar todos os procedimentos que estão subordinados. A gente pode adicionar uma cláusula ao if para ele fazer caso a expressão seja falsa. O que ele faz se a expressão for falsa? Ou else, aí fica dessa forma. A gente coloca else e o que a gente quer que o programa faça caso contrário. Nesse caso, a gente quer que fale que o x é menor ou igual a 10. Então, se a gente pode colocar aqui, vamos colocar um valor, 5. O if avaliou a condição, viu que a condição era falsa e executou o que estava subordinado ao else. Se fosse verdadeiro, ele executava o que estava subordinado ao if. A gente pode ainda adicionar cláusulas intermediárias, como se fossem se não se, que são os else if, junto assim, ó. Aí a gente escreve else if, outra condição que a gente quer avaliar, caso a primeira condição seja falsa, aí a gente avalia a segunda, o que a gente vai fazer, e a gente pode colocar quantas cláusulas intermediárias a gente quiser. E se tiver o else no fim, ele vai ser executado caso todas as condições acima sejam falsos. Então, por exemplo, se a gente digitar 2, ele vai executar essa cláusula aqui. Vai falar para a gente disp x igual a 2. Se a gente colocar, por exemplo, uma condição que não atenda nenhuma das outras, ele vai executar o que está no else. Aqui tem outro exemplo do uso do if, como a gente conversou. E outra estrutura condicional que temos é o switch. Ele é uma variação que algumas linguagens não possuem, porque só com o if já vai dar para a gente fazer todas as expressões condicionais que quisermos. Ele avalia uma variável e a separa em casos. E em cada caso realiza uma ação. O último caso é otherwise. Ele será executado caso todos os outros cases em ordem não sejam atendidos. Nesse exemplo aqui da esquerda, nós queremos calcular a variável a de diferentes formas, de acordo com o valor identificado para a variável x. No início, nós já atribuímos x igual a 4. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Vai fazer o switch do x. Caso x fosse igual a 1, a seria x menos 1, mas não é. Então, ele vai para outro caso. Caso x fosse igual a 2, a seria x ao quadrado, mas não é. Caso x fosse igual a 4, nesse caso é, então a vai ser igual a x. E se nenhum dos outros casos fossem atingidos, seria executada o a igual a 0, que é o otherwise. Já no exemplo à direita, temos 3 valores no vetor x que serão usados para a plotagem de um gráfico. Não precisamos preocupar agora com os comandos específicos das plotagens de gráfico. E tem essa string plotType. Foi feito um switch da string plotType. Caso essa string tivesse o valor de bar, ia ser feito um gráfico de barras de x. Caso essa string tivesse o valor de pie ou pie tree, ia ser feito um gráfico de pizza com esse título e essa legenda.